As escolas de Minas Gerais serão proibidas de vender doces e alimentos calóricos a partir de junho. A decisão veta a comercialização de alimentos com alto teor calórico, de açúcar e gordura nas cantinas e foi anunciada esta semana pelo Ministério Público de Minas Gerais. Com a medida, balas, chicletes, salgadinhos, refrigerantes e biscoitos recheados estarão excluídos do menu das cantinas, Carol. E a proibição vale também para os terceirizados como cantinas e lanchonetes e a serviços de delivery. Até mesmo quem comercializa esse tipo de produto na porta da escola deve seguir a orientação, o que pode significar o fim dos baleiros. O veto a alimentos calóricos nas escolas é resultado de parceria do Ministério Público com o PROCON, a Secretaria de Estado de Saúde e o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP. A 98 conversou com Zuleika Reis Ávila, presidente do SINEP, que explica a decisão. Vamos ouvir. O trabalho que o PROCON propõe não é um trabalho de punir com a regulamentação do decreto. O PROCON propõe um trabalho de conscientização, um trabalho de orientação junto às escolas. E ele tem como objetivo prevenir a obesidade, problemas de hipertensão, doenças do coração, enfim. O trabalho do PROCON foi demonstrar tudo que envolve alimentos saudáveis para que nós pudéssemos conscientizar os alunos com relação aos hábitos da alimentação saudável. Nós fizemos uma circular que foi assinada por mim, pela presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, foi assinado também pelo subsecretário de Políticas e Ações da Saúde e foi assinado também pelo Ministério Público de Minas Gerais, o PROCON, e essa circular foi enviada para as escolas em 1º de abril. Foi feita uma circular conjunta. Mas essa ação junto às escolas, ela já vem sendo desenvolvida desde 2004, quando a lei foi editada, a lei, uma lei estadual, que a gente vem trabalhando, Muitas escolas já se adequaram a esse propósito de uma alimentação saudável. Agora nós também temos que trabalhar, vai depender muito do trabalho do Ministério Público junto aos ambulantes também, e nós, escolas, trabalharemos com os alunos e com as famílias. Bom, para falar um pouco mais sobre alimentação infantil, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Bárbara Júnior Mersini, nutricionista, especialista em alimentação infantil. Bárbara, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Antonélio. As crianças estão comendo mal, Bárbara? As crianças têm comido mal, bastante mal, Esses últimos anos, de alguns anos para cá, a oferta de produtos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura, aumentou muito. Então esse consumo, tanto em casa quanto nas escolas, prejudica, a alimentação e a saúde das crianças. E muitos pais apostam na praticidade, de você ter um alimento que você já compra pronto, um processado, que você não sabe direito o que contém aquilo ali, para facilitar a vida do pai, da mãe, do filho também, Exatamente. E é por isso, pelo esse dia corrido que todo mundo fala, a falta de tempo é o que leva ao maior consumo desses alimentos. Mas a questão é pensar em alternativas que também são rápidas e são mais saudáveis para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E aí, como conciliar então essas duas realidades? A necessidade de uma alimentação saudável e o tempo exíguo na preparação dos mesmos alimentos por conta dos pais. Então, os pais têm que pensar em algumas alternativas, por exemplo, o bolo caseiro feito em casa, a vovó pode fazer, a tia, um bolo de banana, de laranja, um suco, por exemplo, suco natural ou de polpa, que facilita, é mais rápido ter a polpa congelada, faz o suco de polpa e leva para a escola e toma em casa. Que mais? Fruta, deixar a fruta picada, de fácil acesso para as crianças na geladeira ou na fruteira. E as crianças precisam de ver as famílias, dando exemplo e tendo essa alimentação saudável também. Porque senão fica muito difícil para elas entenderem que elas precisam comer dessa forma. Eu tava falando com a Bárbara mais cedo aqui do drama que eu vivo lá em casa. Minha filha come 3 coisas, arroz, feijão e carne. E aí tem aquela dificuldade com fruta, legume, verdura. Como é que faz, Bárbara? Pois é. Então de acordo com a idade, tem uma idade que as crianças passam por esse processo de serem mais seletivas. A partir de 2 anos, na fase pré-escolar, as crianças aumentam a seletividade delas. Então a gente tem que investir em atividades de educação nutricional mesmo,
colocar as crianças na cozinha junto para fazer algumas receitas saudáveis, participando, investir em jogos de educação nutricional com elas. Na escola também, que tem esse trabalho, por exemplo, no Colégio Imaculada, né, que eu trabalho há muitos anos. A gente faz esse trabalho com as crianças desde pequenininha e a gente já tem o hábito de alimentação saudável lá. Então, é tranquilo, esse decreto que surgiu não muda em nada o que a gente já faz lá há muito tempo. Pois é, vocês já fazem isso lá na escola que você trabalha e várias outras escolas já seguem essa tendência há um tempo, né? Isso. Lá, assim, há muitos anos a gente já segue essa tendência, só que já tenho 8 anos e meio. Então a gente já tem a cantina saudável que oferece alimentos salgados integrais e salgados comuns também, só que sem gordura hidrogenada. Frutas, salada de frutas, sanduíches naturais. Então os alunos lá não vão sentir essa mudança radical desse decreto. Mas muitas escolas que não seguem ainda, isso ser implantado de uma vez, eu acho que elas podem sentir. Agora, Bárbara, uma dúvida, né? Surge essa polêmica, deve proibir a escola ou não de comercializar o produto. Aí muita gente pensa, não, mas não é para comer todo dia, mas vez ou outra pode. O que seria a situação ideal para uma criança, por exemplo, né? É zero açúcar mesmo, zero fritura? Dá para ter essa realidade ali ou dá para liberar de vez em quando? Não, claro que dá para ter um equilíbrio, né? Porque as crianças são expostas a esses alimentos em festinhas, no final de semana, em algum momento descontraído e diferente. Porém, assim, até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o não consumo de açúcar para criança até 2 anos. A partir de 2 anos, com equilíbrio, pode ter o consumo. Mas como a escola é um espaço, né, de promoção da educação, da saúde, da alimentação saudável, então na escola realmente não deve ser oferecido. E em casa, as famílias têm que trabalhar em parceria com a escola, porque senão as crianças vão achar que a escola é ruim, né? Assim, tem em casa e não tem na escola. Mas tudo com equilíbrio não tem problema. Bárbara, você falou aí do suco natural, feito com polpa. O suco de caixinha, esse mais fácil aí que a gente compra no supermercado. Cara, ele tá tão barato agora. É impressionante, cara. A gente que é pai, né? A gente fala, isso facilita a minha vida. Tem uma diferença muito grande entre consumir o suco de caixinha e o suco feito em casa, natural? Não, a diferença é enorme mesmo, porque o suco de caixinha, né, a maioria deles é rico em açúcar, alguns podem ter sódio, tem conservante, corante, né, muitos produtos químicos, aditivos que fazem mal para a saúde da criança. E fruta mesmo, de nutrientes, fibras, vitaminas, quase não tem, a não ser os sucos integrais de caixinha, que agora estão crescendo, que aí é o suco que tem o açúcar só da fruta, 100% natural. Assim, 100% açúcar da fruta, então não tem problema. Esse comum é a tal da caloria vazia, né? Isso, exatamente. Que é muita caloria e pouco ou quase nenhum nutriente. Zero. Isso. Esse suco que você está falando que tem agora as novas adições de açúcar, já que a gente está falando dos sucos, outro dia eu estava vendo a composição de um suco, açúcar adicionado com maçã. É suco de maçã para poder diminuir o açúcar, né? Isso compensa mesmo? Diminui ali o teor de açúcar daquele suco? Algumas indústrias utilizam isso para tentar diminuir o teor de açúcar do alimento, mas o ideal é 100% a fruta que o suco oferece, porque senão também ilude um pouco o cliente. Se é o suco de uva integral, tem que ser 100% uva dentro da embalagem, né? Esse é o ideal. E aí o açúcar da uva, a frutose da uva mesmo. Bárbara, e o iogurte? O iogurte, a gente tem muitas marcas e muitas opções, né, de iogurtes. Então, assim, o mais adequado, o mais saudável é o iogurte natural. Porque aí não tem corante, não tem muitos conservantes, tem o benefício das bactérias boas dentro do iogurte, né, que fermentaram ali e fazem bem. Agora tem tanta opção de iogurte com muito corante, com muito açúcar. Então esses a gente tem que ficar atento, que não são todos que são adequados. O problema do iogurte natural é que ele tem um sabor mais ácido, né? Eu custei acostumar, queria tomar esses 2 ingredientes só que eles falam que é o ideal, né? E aí eu descobri, bater com banana, fica mais docinho, coloca um grão. Pedacinho, isso, pedacinho de manga picadinho, que é uma fruta doce. A fruta que você tiver madurinha em casa, pica e coloca junto com o iogurte e aí ele fica saboroso, mais saudável. Mel vale? Mel vale também. Ajuda a adoçar de uma forma mais saudável, só não pode exagerar em nada. O exagero é o que conta, né? Se a gente tiver equilíbrio,
e o paladar da criança aceitar aquela quantidade pequena, já é ótimo. Lá em casa a gente faz coalhada com mamão. É mesmo? Fica muito bom. Eu não gosto de vitamina de mamão, acho meio insosso, mas a coalhada batida com mamão fica um iogurte sensacional. E registrando mais uma vez, o João fez essa revelação ontem, durante o Sem Comanda com o Nenel. A filha dele adora quiabo, João Basílio. Quiabo. Vai na merendeira dela a partir de manhã. Olha aí, tá vendo, Alice? Adorei. A gente está vendo, por exemplo, você falou que você trabalha numa escola, que há 8 anos você desenvolve o trabalho, mas nós sabemos que boa parte das escolas tem até como atividade econômica a cantina. A cantina faz parte do complemento econômico daquela escola. Isso. Como é que faz para adaptar? Porque eu fico imaginando, você mudar o hábito alimentar de alguém que em casa tem a oferta de produtos que a escola não vai oferecer mais por uma determinação legal. Então, essa adaptação é feita com um trabalho mesmo de educação nutricional. Então, assim, é importante os professores entrarem juntos, ajudando a conscientizar os alunos, as crianças, a coordenação pedagógica. Se tiver nutricionista na escola, que aí também é uma porta, né, de abertura para entrar os nutricionistas mais dentro da escola, fazendo esse trabalho igual eu desenvolvo. Porque dessa forma as crianças gostam muito das atividades. Quando elas participam, quando elas estão lá fazendo horta escolar, estão cozinhando alguma coisa, e elas em grupo, elas respondem muito melhor. Então, quando a gente cozinha, faz uma receita de um bolo de abobrinha, por exemplo, é uma coisa que no primeiro momento parece que as crianças não vão gostar, mas quando elas preparam, picam, ajudam e depois sente o cheirinho ali do refeitório, eles agradam, eles querem experimentar, eles têm curiosidade. Eu acho que esse trabalho de educação mesmo é o mais importante para conscientizar as crianças. E é interessante, só para completar aqui, porque eu passei por uma experiência dessa. O Rafa, durante um tempo, está com 22 anos. Hoje eu vou contar a história de criança dele. Se ele ouvir, ele briga comigo. Durante algum tempo, ele tem aquela fase de não querer comer as coisas. E eu gosto de cozinhar, comecei a chamá-lo para a cozinha. E aí, me ficou transparente isso, de que ele tinha a responsabilidade pelo que ele cozinhou, então ele tinha que comer. Isso. E ficou legal essa história. Porque, isso eu cozinhei, eu tenho que comer. E aí ele passou a comer muito melhor e mais coisas. É legal essa história. Exatamente. Agora acontece, a gente estava discutindo isso ontem, né, Paulo? Acontece um movimento contrário também da criança, por exemplo, nessa experiência que você já tem na escola, a criança educar os pais em casa, ela chegar, por exemplo, e falar, não, tem que comer isso, que a gente sabe que muitas vezes o pai quer que a criança coma fruta, o legume, mas o pai e a mãe mesmo não gostam, né? Então não dão um exemplo. Sem o exemplo, é quase impossível da criança se adaptar e se alimentar bem. Então o exemplo é o principal mesmo, assim. Mais do que o incentivo é o exemplo, né? Porque incentivar, estimular, e se a criança não vê, não acontece. Então, na casa de João Basílio fica fácil comer piqui, né? Piqui. Né? Melhor alimento. Nutritivo. Vamos dar uma pausa nessa prosa aqui, porque a gente vai fazer contato com o Leandro Nassif. O papo agora é vestibular e pré-vestibular. Nassif que tá lá no QI pré-vestibular. Nassif, fala comigo, bom dia. Mais uma vez, um ótimo dia, meus amigos do Central 98. Eu tô aqui hoje no QI pré-vestibular com o professor Rafael, isso aí. Professor de qual matéria? Professor de Física. Professor de Física, é só matéria pesada que eu escolho os professores. Estamos aqui falando do vestibular do IBMEC. As inscrições vão até dia 20 de maio. A primeira etapa dia 26, com uma segunda etapa socioemocional super bacana aí no dia 30. Vários cursos para você aproveitar essa oportunidade de já se ingressar aí no mercado de trabalho. Professor, quais são as dicas aí do pré-vestibular QI para esses alunos aí que estão em cima da hora já de fazer o vestibular? Então, as dicas são as que a gente sempre dá, se focar nos vestibulares anteriores, fazer as questões, ver o que foi mais cobrado, aquilo que caiu nas antigas provas e ver aquilo que você ainda está falhando, porque apesar de às vezes o tempo ser curto, ainda dá para fazer aquela revisão e mandar bem. Então, apesar do tempo ser curto, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. O vestibular é dia 26, as inscrições terminam dia 20 de maio. Vem cá pra você ver. Vamos lá, professor, vamos entrar pro meio da bagunça. Paloma tá lá dentro, loucona. Ô, Paloma, tem alguém com você? Tem alguém aqui com a gente? Tá aí, Nassif, Paloma, direto do QI pré-vestibulares, falando sobre o IBMEC, meu amigo, fica ligado. E a gente aqui no estúdio falando sobre alimentação saudável. Eu descobri agora que para o João Basílio, a Carol não é uma pessoa confiável. Por quê? Porque ela acabou de dizer que não gosta de pequi, João Basílio. Ah, tá vendo? Nem de camarão e nem de bacalhau. Não, pelo amor de Deus. Você gosta de bacon, Carol?
Não gosto. Tá vendo? Mas assim, o bacon não me incomoda. Se eu tiver que comer, eu como. Mas assim, camarão, bacalhau e piqui é de jeito nenhum. Por falar em bacon, o Éder mandou aqui pra gente, já que a alimentação é exemplo, né? O jeito vai ser mandar torresmo na Tapaué pros meninos merendarem. Torresmo. Pode torresmo, doutor? É barrinha de cereal de mineiro. Low carb. Aqui, já que você tá falando de torresmo, dessas comidas suas de bacon, comida de boteco, saideira, sábado lá no BH Shopping. É verdade. Final, o Boteco 98 vai ser apresentado direto lá, João Basílio. E sabe o que tem hoje? O que tem hoje? Presente, tem ingressos, um par de ingressos pra saideira do Comida de Boteco. Aqui o Central vai te dar. E sabe qual que é o jeito de você ganhar? Mande uma foto de você ou você com seus amigos num boteco. Não precisa ser feita agora, não precisa correr pro boteco. É quinta-feira, 11 da manhã. Calma aí, né, velho? Mas pode ser uma foto de qualquer momento, você no boteco, a primeira foto que chegar vai faturar esse par aí pro Comida de Boteco, a saideira no sábado. Pois é, sabadão então, ó, várias atrações, presença de botecos participantes vendendo os petiscos a R$10, meu amigo, são 52 botecos, shows com a velha guarda da Mangueira e muito mais, imperdível sabadão e o Boteco 98 ao vivo de lá, Paulo Leite. Você me deixou mais tranquilo com a sua fala anterior. Por quê? Você disse que torresmo é barra de cereal de mineiro. Barrinha de cereal de mineiro. Então eu tô comendo barra de cereal há muito tempo. Muito tempo. Só lembrando, gente, ó, a saideira vai ser lá no BH Shopping, sábado, a partir do meio-dia, de meio-dia às 11 da noite, lá no BH Shopping, a saideira do Comida de Boteco. Fala, João. O Gilson Amaral, do bairro Camargos, mandou a opinião dele aqui sobre essa questão da alimentação nas escolas. Na opinião dele, essa proibição de alimentos em escolas é reflexo da educação familiar falida. E aí o Estado tem que agir como babá do cidadão. Lamentável, terceiro mundo, é a opinião do Gilson. Bom, eu observo da seguinte forma, várias escolas já adotam esse cuidado com a alimentação há muito tempo, já é quase que um padrão para as escolas, pelo menos as que eu conheço na rede particular. Isso vai impactar mais o entorno da escola, né, Bárbara? Porque tem muito estabelecimento ali que as crianças saem no intervalo ou na chegada para a aula e compram um doce, compram um biscoito, um refrigerante, né? Essa é uma situação complicada, né? Porque se dentro da escola, a 2 passos da rua, é ensinado a alimentação saudável, a cantina não vende, tem um trabalho em sala e 2 passos para fora a criança pode insistir com o pai, fazer uma pirraça, né? Algo desse tipo e conseguir um alimento que não é adequado, fica complicado o trabalho da escola nesse sentido. Mas eu não sei também como que vai ser, como que a escola pode agir nesse sentido. Eu não sei como que vai ser, se é o governo que vai agir, porque é a Anvisa que vai fiscalizar as cantinas e fiscalizar dentro da escola. E não sei, na porta do também. Além, né? Eu prevejo um aumento do número de ambulantes na porta das escolas. Vai ter gente faturando em cima dessa proibição. E acho que vão ter que botar detector de pirulito na entrada da escola. Apita, se tiver. Não, ou então, como disse ontem o nosso... Etilômetro vai ter o pirulitômetro. Exato. Disse o nosso amigo Leandro Nassif que agora vai ter tráfico de pirulito, de bala, né? Peraí, vem cá que eu tenho aqui um pirulitinho. Um suspiro. Eu vejo muita gente hoje em dia com essa questão do fitness, do cuidado com a alimentação, se organizando no final de semana, já faz as marmitas todas ali pra semana inteira. Dá pra ser assim também com a alimentação do filho, Bárbara? Dá pra ser assim. A organização é o que manda pra um planejamento, uma organização adequada, por exemplo, num domingo, que é um dia que o pai tem mais tempo, né? Fazer um cardápio do lanche dos 5 dias da escola, que vai mandar pra criança. Já comprar aqueles itens, deixar pré-preparado. Facilita muito na hora, no dia corrido, acordou cedo, tem que mandar o lanche, já tá ali, já sabe o que vai colocar, olha o seu cardápiozinho e manda aquele lanche que já tem em casa. E é impressionante o poder, né, que as crianças têm para disseminar essas ideias, né? Traz isso de fora para dentro de casa e muda a vida da família inteira, né? Daqui a pouco tá todo mundo ali nessa vibe também de selecionar o que vai comer. Não, o Wallace do bairro Santa Rosa tá contando aqui que a filha dele de 7 anos mudou toda a alimentação da casa e ela leva lanches incomuns para a idade dela. Ela tem 7 anos. Olha o que ela leva para a escola: graviola, angu, ovo de codorna, pamonha, panqueca e beiju. Olha que bacana, tá vendo? Esse hábito, a criança aprendendo na escola, ela realmente tem o poder de mudar o hábito da família em casa. Muitos pais falam comigo: nossa, Bárbara, em casa eu fui dar uma pipoca de micro-ondas, não aceitou de jeito nenhum depois que teve sua aula falando que tem muito sal, muito sódio dentro da pipoca, muito gordura. Então agora lá em casa é só pipoca de panela. A de panela pode? A de panela pode, é rica em fibras, né? Tem carboidratos benéficos para nossa saúde.
Então, é tudo questão de adaptação. E a pipoca de panela é muito mais gostosa Muito do que a mais. pipoca de micro-ondas. Imbatível. Ô, Bárbara, e até o nosso paladar, quando a gente faz uma reeducação alimentar, ele muda, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai sentir muita falta do doce, por exemplo, e a gente descobre que se você retira o açúcar, por exemplo, o açúcar do cafezinho, o açúcar do chá, o chocolate, outros alimentos se tornam muito mais saborosos, Exatamente. Por exemplo, eu ensino para as crianças, para os pais, né? Quando eu atendo ou em consultório ou na escola mesmo, já fiz essa receita com eles. Sorvete de banana com morango. É a banana madurinha, caturra, que é mais docinha, põe ela para congelar e o morango também, depois bate no liquidificador a banana com morango, dá a consistência de sorvete. A criança lá, elas colocam talvez uma granola, alguma coisa para deixar crocante, e ficar mais diferente, mais saboroso. E eles tomam numa boa, achando doce e gostando. Eu tinha um hábito de comer muito doce depois do almoço. Aí eu troquei por fruta e é possível. Por exemplo, o morango depois do almoço é muito saudável para comer. Só que a gente tem que comer o chocolate que vem em volta do morango. O problema é esse, né, João? Porque eu compro aquele bombonzinho. Isso. Mas eu como só para não desperdiçar. Mas o meu objetivo é comer o morango. O morango, esse é o objetivo. João Basílio, tá complicado, hein? Vamos marcar um atendimento aí. Vamos marcar. É engraçado o nosso ouvinte falando de coisa de terceiro mundo, o governo tem que interferir e tal, mas essa epidemia de obesidade não é exclusividade do Brasil, não. Países do primeiro mundo também sofrem com isso. Estados Unidos, a gente importa tudo deles, né? Esse modelo bem importado da cultura deles, mas a gente viveu até bem pouco tempo uma situação de limitação financeira e muita gente ascendendo a classe social, chegando ao poder aquisitivo de poder adquirir coisas. Isso. E há pouco tempo atrás a gente tinha um tipo de iogurte só no supermercado, você tem uma variedade enorme. Refrigerante é muito acessível agora, era uma coisa rara, só do fim de semana, só no domingo, no almoço domingo tinha refrigerante em casa, né, João? A Coca litrão. Exatamente. Junto com frango, né? Exatamente. Hoje em dia tem gente que não bebe água mais, só toma refrigerante. Não era garantido, tá? Não era garantido. Não era garantido. E 1 litro dava pra todo mundo, né? E dava pra mesa inteira. Doutor, a coisa de beber durante a alimentação, tem gente que a gente falou aqui, refrigerante, suco, tem gente que bebe água. Ah, não, água não tem problema, porque não tem açúcar. É nocivo ou não beber durante o almoço, por exemplo? Olha só, o líquido junto com a comida, a água é o que menos prejudica, né? Mas uma quantidade grande de líquido junto com a comida, a criança, principalmente criança, vai sentir que ela está satisfeita mais rápido. Então, às vezes, ela não come a quantidade necessária que ela comeria se ela não estivesse bebendo líquido. Ou, ao contrário, ou o líquido lava as papilas gustativas e acaba dando uma sensação que a gente quer comer mais. O estômago cabe mais comida em alguns momentos se a gente toma o líquido junto. Então, o líquido junto com a comida não é o adequado. É melhor tomar um tempinho depois, quando terminar a refeição, é melhor. Bom, muita gente repensando a partir de agora a alimentação dos filhos, a postura em casa, a postura na escola também. Eu quero agradecer demais a Bárbara Júnior Mersini, nutricionista, especialista em alimentação infantil. Bárbara, obrigado. Você quer deixar um contato para quem está nos ouvindo, Bárbara? Claro, quero deixar assim. Eu que agradeço, né, a presença e poder estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto e já trabalho há tanto tempo. Eu tenho um Instagram profissional que é @nutri.educa. E meu telefone de contato é 31 99207 7473. Quem precisar, né? Eu atendo crianças, atendo adultos também. Trabalho em consultório e em escolas. Então, estou disponível para quem precisar. Repete o Instagram pra gente. Nutri.educa. Maravilha. Boa. Bárbara Júnior Mersini com a gente aqui no Central 98. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, viu? Bom dia, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.